sobre toda a celeuma em torno do batismo remoto que nós estamos anunciando para domingo agora, domingo de Páscoa, no Ninho da Fênix, às 19 horas. Bem, você já imaginou entrar num carro em movimento? Você já deve ter visto em algum filme, né? Dublês fazem isso. Mas quem em sã consciência entraria num carro em movimento? E eu não digo um carro quase estacionando, não, um carro a todo vapor. Pois então, preste atenção para você entender onde é que eu quero chegar. Filipe estava em Samaria, conduzindo verdadeiras multidões a Cristo, e de repente ele recebe de Deus a ordem para deixar tudo e ir para Gaza, que era então uma região deserta. E chegando lá ele vê uma carruagem em alta velocidade, e o Espírito Santo diz: aparelha-te a esta carruagem. Como é que você vai se aparelhar a uma carruagem em alta velocidade? Ele teve que correr, e correr muito. E quando ele finalmente se aproxima da carruagem e olha para dentro dela, ele percebe que havia nela um homem distinto, a julgar pelas roupas, de pele negra. Era um etíope, era o tesoureiro da rainha Candace. E ele percebe que este eunuco etíope estava lendo um pergaminho. Era o livro de Isaías. Veja, ele está correndo em alta velocidade, tentando acompanhar o pique da carruagem. E ele pergunta: você entende o que está lendo, ofegante? E o eunuco, assustado: quem é esse homem que corre dessa maneira? Ele responde: como eu vou entender se não há quem me explique? Entre na carruagem, me explica do que o texto está falando. E Filipe então aceita o convite do eunuco, entra na carruagem. Obviamente a carruagem parou para isso, né? Entrar em um veículo em alta velocidade é um risco muito grande. Isso Filipe não fez, e não aconselho que ninguém faça. Mas onde é que eu quero chegar? Vamos imaginar a sociedade humana como esta carruagem em alta velocidade. As coisas evoluem, gente. E nós temos de Deus o desafio de acompanhar esta evolução. Vamos pensar no batismo. Inicialmente, o batismo era feito em regiões desérticas. João Batista inaugurou esta era. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Não era assim? Em água corrente. Não sei se você está a par, mas o batismo, à época, os batismos eram feitos com as pessoas inteiramente nuas. Ninguém faz isso hoje em dia, né? A gente sabe disso através de documentos que remontam à época da igreja primitiva. Mais tarde, isso evoluiu. E criaram então os batistérios, lugares onde a água era contida, não era água corrente, renovável, e as pessoas passaram a ser batizadas nesses batistérios, que você encontra em muitas igrejas. Não sei se você sabe, mas isso foi uma grande celeuma. Muita gente discutiu: não é válido, o batismo só é válido se for em águas correntes. Pois hoje a maioria das igrejas tem batistério. Houve outras controvérsias em torno do batismo, como por exemplo, o batismo infantil.
A Igreja Católica não é a única a batizar crianças. A presbiteriana também o faz. A metodista também o faz. A anglicana, luterana, muitas igrejas evangélicas. Mas como aqui no Brasil a maior parte das igrejas é de linha pentecostal, essas não batizam crianças. Vieram os batistas, inicialmente os anabatistas, que diziam que o batismo só era válido se a pessoa fosse adulta. Ela teria que antes se arrepender, teria que ter uma experiência com Deus para então ser batizada. E os que defendiam a teoria de que o batismo infantil era válido, diziam, não, o batismo substituiu a circuncisão, e a circuncisão era feita ao 8º dia. E o outro respondia, mas Jesus foi circuncidado ao 8º dia, mas só se batizou aos 30 anos. Imagine você toda a controvérsia em torno disso. Outra controvérsia, o batismo teria que ser por imersão ou poderia ser por aspersão? É fácil você imergir um adulto, agora uma criança recém-nascida é complicado, não? E aí, qual é a quantidade certa de água? Porque na aspersão você derrama um pouquinho d'água sobre a cabeça do batizando, mas na imersão você imerge o corpo inteiro. E aí? Percebe o quantas coisas foram evoluindo aos poucos? Até o tamanho dos batistérios mudou. Antes era aquela coisa enorme. Agora só entra quem vai ser batizado. O ministro fica do lado de fora para não se molhar. Na minha época de criança, todos eram batizados com uma batazinha branca. Ficava bonito. Tanto o celebrante quanto o batizando, ou catecúmeno, como queiram, né? É uma palavra que não é muito usada hoje em dia. Ambos iam vestidos com aquela bata branca. Hoje, o que as igrejas fazem? Vendem camisetas com frases do tipo, eu nasci de novo. É uma maneira de fazer um dinheirinho extra, né? Aí, de repente, surge um pastor anunciando um batismo remoto. Esse cara deve ser um herege. Por quê? Depois da pandemia, gente, houve uma evolução no mundo. Se antes éramos ou vivíamos de maneira analógica, parte digital, hoje a maior parte das coisas que fazemos é no mundo digital. Já temos cultos online, eu já celebro a ceia online desde a pandemia. Por que não celebrar o batismo? Seria a distância um empecilho para Deus? Por quê? Qual o sentido de tornar a distância um empecilho para Deus? Não, não é. Agora, redobre a sua atenção. Quando finalmente Filipe expôs o evangelho para o eunuco, eles avistaram água. Não sabemos se era um rio, uma poça d'água, um lago. Era água. E o eunuco perguntou, eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu, nada. Ele não precisou preencher uma ficha, ele não foi transformado num prontuário dentro de um arquivo de igreja. Ele não precisou responder uma série de perguntas, passar por uma triagem. E aí, você é casado? É solteiro? É amaziado? Vem cá, você é hétero ou é gay? É cis ou é trans? O único critério é, você crê de todo o coração? Creio. Então está resolvido. E ali, longe dos holofotes, Filipe o batizou. O que me impede, como ministro do Evangelho, de ministrar um batismo
para aquela pessoa que muitas vezes é rejeitada pelo sistema. Aquele eunuco tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Certamente não foi recebido no templo, porque havia leis que não permitiam que eunucos tivessem acesso aos recintos sagrados. Ele voltou para casa frustrado. O sistema religioso o rejeitou, mas Deus o acolheu. E é isso que importa. Talvez você esteja sendo rejeitado pelo sistema religioso. Não quiseram te batizar porque você não tem uma certidão de casamento. Não quiseram te batizar porque você é gay. Ou por questões políticas. Por questões políticas, ideológicas. A minha pergunta é: tem água aí? Tem? Ok. E tem fé aí? Se tem água, não importa a quantia, e tem fé, aqui está alguém para te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome de Jesus. É o nome comum à Trindade Divina. O nome de Jesus. Se você deseja ser batizado, não dê ouvidos aos críticos. Neste domingo, às 19 horas, esteja preparado. Envie para mim uma mensagem pelo WhatsApp 21 99797 8135, dizendo: eu quero ser batizado. E eu vou lhe orientar como. Não se preocupe, não envolve contribuição, dízimo, não envolve nada disso. O que de graça recebemos, de graça devemos dar. Não envolve nenhum mecanismo de controle. Nenhum. Você crê em Jesus? Você crê na mensagem do Evangelho? Do amor inclusivo e incondicional? Então seja batizado. E não haveria melhor dia do que no dia da Páscoa, porque a Páscoa é a celebração da ressurreição. E o batismo, São Paulo vai dizer, representa o sepultamento do velho homem e o renascimento, a ressurreição de uma nova vida. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a nossa comunidade se chama Ninho da Fênix. Durante vários séculos, os cristãos recorreram à figura mítica da fênix para representar a ressurreição de Jesus. É o pássaro que faz o seu ninho, se incendeia para renascer das cinzas. E é esta a proposta do Evangelho para você. Renascimento. Começar de novo. Eu espero por você domingo, às 19 horas, na transmissão online do culto do Ninho da Fênix, aqui mesmo, pelo meu Instagram, Hermes C. Fernandes. E ainda estaremos celebrando a ceia do Senhor. Prepare o pão, prepare o vinho. E se você não dispuser desses elementos, se você está num lugar, por exemplo, onde em vez de vinho você tem acesso a açaí, prepare o suco de açaí. Se você não tem pão, mas tem acesso a tapioca, prepare a tapioca. Aquilo que vai representar a comunhão no corpo e no sangue de Jesus. Até domingo. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.